A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, mais uma vez para o estudo da Escola Bíblica Dominical, dessa vez a lição de número 13, do dia 27 de setembro de 2020, e sob o tema Ser Fiel até a Morte. Essa palavra foi dita pelo próprio Senhor Jesus. E essa é a última lição desse trimestre, que traz por título trimestral Cadê os Fiéis da Terra? E hoje a gente está estudando a última lição do trimestre. Eu sou o pastor Zé Francisco, pastor da IADA de Austin, e presidida pelo pastor José Augusto Nunes, e eu, por misericórdia, trabalhando ali na direção da congregação em Carlos Sampaio, aqui em um subbairro de Austin, que pertence ao Nova Iguaçu. Convido você para junto estarmos meditando nesse assunto tão relevante, tão importante para os nossos dias, quando, pela Escritura, nós estamos vivendo os últimos dias na Terra e precisamos de buscarmos, de fato, uma intimidade com Deus para nos mantermos fiéis até que a morte chegue a nós ou aconteça o arrebatamento da igreja. O versículo-chave é o de número 2 de Apocalipse número 2, versículo de número 10, que nos diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que seja tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa palavra foi dita a um dos pastores de uma das igrejas da Ásia, pelo próprio Senhor Jesus, recomendando a fidelidade em meio à perseguição. A síntese da lição nos diz assim: toda a nossa vida de fidelidade aqui na terra deverá ser direcionada dentro da expectativa de que em breve estaremos para sempre com o Senhor. Então, essa síntese é um pequeno resumo de tudo aquilo que a gente vai estudar na lição. De que toda a vida de fidelidade aqui na terra, ela deverá ser direcionada dentro da expectativa de que em breve nós estaremos para sempre com o Senhor. Um dia cessará toda luta, toda provação, todo choro, toda lágrima, mas enquanto não chega esse dia, a gente precisa buscar muito a graça de Deus, permanecermos fiéis, não nos acostumarmos com esse mundo, mas por causa da renovação do entendimento que o Espírito Santo nos traz por meio da palavra, precisamos sermos fiéis e rejeitarmos os prazeres infrutuosos e vivermos uma vida de comunhão. Nós temos uma meditação semanal, que foi na segunda-feira, no capítulo 25, versículo 8 de Gênesis, quer dizer que Abrão, fiel na peregrinação, foi peregrino na terra, saiu com uma promessa de chegar numa terra próspera, sem abrir mão de uma vida de abundância, de uma vida de riqueza, e foi em busca de servir a Deus na promessa de uma palavra, confiou e peregrinou
Ele não alcançou a terra prometida, mas ele, por onde quer que ele passou, Deus abriu portas e venceu os inimigos, e a sua descendência um dia alcançou entrar na cidade que Deus havia prometido a Abraão. Terça-feira, Deuteronômio capítulo 34, versículo 5, Moisés, fiel até o final. Moisés foi fiel ao Senhor em todos os aspectos. Ele se manteve na promessa de Deus e procurando fazer de tudo para cumprir os desígnios de Deus, e lutando e sendo referencial para os que deveriam dar continuidade. Quarta-feira, Josué capítulo 14, versículo 10, fala que Caleb, exemplo de perseverança e fidelidade. Caleb é um dos que saíram do Egito, que entrou na terra prometida e que declarou, e depois de 45 anos, que ele tinha o mesmo vigor, a mesma garra de que quando ele recebeu uma promessa feita por Moisés. E quinta-feira, Jó, capítulo 42, versículo 17, Jó fiel até a morte. Jó, ele se manteve debaixo do sofrimento, de desprezo, até mesmo de aflição, de calúnia e tudo mais, mas ele foi fiel, debaixo de julgamentos duros, mas ele se manteve fiel e alcançou graça diante do Senhor e saiu vencedor. Sexta-feira, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo guardou a fé até o fim. Esse Paulo realmente tem uma bagagem superlotada e deixou um legado enorme para todas as gerações. E sábado, Filipenses capítulo 2, versículo 8, Jesus, o exemplo de fidelidade até a morte de cruz. Então Jesus, o maior exemplo entre todos foi Jesus. E ele sofreu tudo isso. A vida de Jesus foi uma vida didática, do princípio ao fim. E nos deixou, aliás, para todas as gerações, para todo o povo, nesse vasto planeta, Jesus deixou o exemplo de fidelidade. Vamos à lição, a meditação bíblica introdutória, que encontra-se no capítulo 7, versículos 54 a 60 do livro de Atos dos Apóstolos, que nos diz assim: e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremessaram unânime contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão,
que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão, a gente vai ver aqui no desenvolver da lição, foi o primeiro mártir cristão, né? O primeiro mártir da igreja. Ele, mesmo sendo perseguido e barrado para que não notificasse mais o nome de Jesus, ele permaneceu anunciando, não negou a Jesus, morreu glorificando a Deus, porque ele tinha convicção da sua chamada e foi fiel até que a morte chegasse a ele. Vamos então à introdução dessa lição. Diz assim: nessa lição continuaremos mais um trimestre, quando concluiremos mais um trimestre, quando teremos a oportunidade singular de estudar a respeito das características da fidelidade da igreja. Os textos sagrados nos trazem sérias advertências em relação a não perdermos o foco que é Cristo e sua vontade para nós, seus servos. Que a graça de Deus nos conduza por sua soberana vontade, ajudando-nos numa caminhada fiel até o fim. Então, irmãos, na realidade a gente precisa da graça de Deus, a gente precisa de temer a Deus, quer dizer, ter o temor, ter o respeito, reverência a Deus e colocar no nosso coração o desejo de viver uma vida de vitória, uma vida seguindo os passos do Divino Mestre. A lição dessa vez está dividida em 5 tópicos. 5 tópicos, e a gente vai estar discorrendo sobre eles para que a gente tire bastante proveito dessa última lição desse trimestre e que sejamos de fato renovados e avivados e com a nossa responsabilidade de deixar um legado. Todo cristão precisa ter esse cuidado em deixar um legado à sua geração posterior. Nos diz assim, o primeiro tópico diz: Estevão fiel até a morte. O primeiro mártir, Estevão, é considerado a primeira pessoa que morreu pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo da história cristã, não foram poucos os homens e mulheres que morreram por causa da mensagem de Cristo. Em nosso país, ainda não temos esse tipo de hostilidade ao Evangelho. Todavia, devemos estar em vigilância, pois a Bíblia nos adverte e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Essa mensagem de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 12 de 2 Timóteo. Precisamos aproveitar a liberdade que temos enquanto há tempo. Então, irmãos, no Brasil nós temos uma liberdade incrível para anunciar o Evangelho. Existe perseguição? Sim, mas está muito longe de ser como alguns países se procedem com relação aos cristãos. Nós vemos até
nessa semana, quando o presidente, falando lá numa apresentação da ONU, que ele disse que iria lutar contra a cristofobia. E houve muita crítica e algumas pessoas que não querem entender a grandeza do amor de Deus se levantam dizendo que não pode misturar religião com a política e etc. Mas pode levantar, né, irmãos, homofobia, uma série de fobias aí que criam, mas não vê que alguns países, e mesmo dentro do Brasil, existem aqueles que são cristofóbicos, aqueles que são contra o Evangelho de Jesus, que são contra até o nome de Jesus. E aí a igreja precisa, só que aqui no Brasil a dose é muito menor do que em alguns países nesse planeta. Mas existem perseguições aos evangélicos. E, por outro, nós precisamos entender, irmãos, que existe uma força espiritual maléfica que não quer que o evangelho seja difundido, expandido, porque vai estar esclarecendo as pessoas acerca do amor de Deus. E o adversário, ele veio com uma missão que Jesus lhe colocou, a missão, Jesus deu o tríplice ministério, de ladrão, homicida e destruidor. Então ele vai fazer de tudo para destruir a obra de Deus, porém ele nada pode fazer se não houver uma permissão de Deus. Então a igreja precisa aproveitar essa oportunidade que Deus tem colocado a nós, essa graça que Deus tem nos dado como cristão aqui no Brasil, e a gente anunciar o Evangelho com toda a garra, com toda a força, porque Deus tem guardado as nossas vidas de grandes perseguições. Mas poderá vir, porque é uma promessa da palavra, que aqueles que querem piamente servir a Jesus, querem andar na fidelidade de Jesus, padecerão perseguições. O segundo subtópico fala sobre a morte de um fiel. Quando os judeus começaram a arremessar pedra contra Estevão, a Bíblia traz um lindo relato. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelho, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E, tendo dito isso, adormeceu. Olha, e tendo dito isso, adormeceu. Este servo de Deus fiel foi recebido de pé pelo próprio Senhor Jesus, conforme o texto de Atos, capítulo de número 7, versículo 56. A Escritura declara, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, versículo 15. Enquanto vivemos aqui nessa terra, necessitamos de ter uma vida de piedade e consagração a partir dos próximos tópicos. Teremos alguns aspectos os quais teremos que guardá-los fielmente até a morte, em obediência ao Senhor. Então, viver uma vida pia. O que é vida pia? Na prática do bem. Se a impiedade é a prática da maldade, e a piedade é a prática do que é bom, a prática do bem. Então a gente precisa entender o seguinte: existem pessoas que, mesmo tomando o nome de cristãs, porque creem em Jesus, receberam Jesus como Salvador, elas não conseguem largar a impiedade, continuam maldosas, continuam corruptas, continuam imorais, continuam violentas. Então, mas a Bíblia diz que nós precisamos largar a impiedade. Um dos
dos aspectos que determinam o fiel é exatamente isso. É viver a prática do bem, deixando a impiedade, deixando a maldade. Existem muitas pessoas que não são cristãs, elas não são ímpias, porque não são praticantes da maldade. A maldade maior que ela comete é o fato de não ter aceitado ou não aceitar Jesus como Salvador. Essa vai impedir, ela é pecadora. Mas existe pessoas que, mesmo sendo cristãs, continuam maldosas, continuam ímpias. E a Bíblia diz que Deus um dia vai chamar o ímpio a uma prestação de conta. Então a gente precisa de vigiar nisso. Vamos ao segundo tópico, que fala sobre a fidelidade ao Senhor. Isso é um aspecto maior daquele que quer, de fato, agradar a Deus e alcançar benevolência da parte do Senhor. Fidelidade ao Senhor. O salmista Davi, na condição de rei, declarou ter procurado pessoas fiéis que estivessem ao seu lado para fazer a vontade de Deus. No Salmo 101, versículo 6. Foi o próprio Jesus quem nos escolheu a fim de vivermos uma jornada cristã fiel e frutífera em todas as áreas. Então, Jesus nos escolheu, nos chamou para vivermos uma vida de fidelidade e produtiva em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente precisa aprender com as Escrituras a nos comportarmos de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Temos que vivermos uma vida dousada pela vontade de Deus. Não é andar de qualquer maneira e fazer o que bem entendemos, é fazer aquilo que agrada a Deus em todos os aspectos da vida. Toda a área da nossa vida, precisamos termos o cuidado com o nosso comportamento para que não estejamos provocando escândalo ao Evangelho. O primeiro subtópico, aqui desse segundo tópico, vai dizer assim: fidelidade nos dízimos e ofertas. Aqui muita gente costuma saltar alguns textos das Escrituras que falam sobre dízimos e oferta, costuma não considerar alguns, até aqueles que dizem que dízimo era coisa do Antigo Testamento, que Jesus não falou sobre dízimo, que a igreja não se preocupou com isso, mas se a gente analisar, querido, para que foi estabelecido o dízimo lá no Antigo Testamento? Existem coisas que não precisa mudar, só continuar. Então, a gente vê aqui, o que diz assim: a obra de Deus necessita de meios materiais para subsistir. Quando somos fiéis nos dízimos, proporcionamos crescimento e desenvolvimento do reino de Deus. Façamos nossas palavras a de Jacó: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, esse foi um voto feito por Jacó, vimos lá quando ele estava angustiado, porque ele havia cometido um erro, de ter enganado seu irmão, e o seu irmão, com ira, estava em busca da sua vida para tirá-la. Ele fugiu sob o conselho da mãe, para lá para a terra de onde ela foi levada, e ele, no caminho, ele teve um sonho e viu aquela escada, aquela coisa gloriosa que todos os cristãos conhecem, naquela escada, anjo que subiu e descia. Então ele declarou: verdadeiramente o Senhor está aqui, eu não sabia. Então, ele fez um voto diante do Senhor que tudo que ele conseguisse, que o Senhor o abençoasse, protegesse de todo o mal, ele de tudo daria o dízimo. E ele foi fiel no que fez, e mesmo sendo aquele Jacó de antes de ser recebido uma transformação até no nome pelo anjo do Senhor,
que trocou seu nome de Jacó, que quer dizer suplantador, enganador, para Israel, quer dizer, eleito do Senhor, ele, mesmo assim, ele tinha cuidado com o voto que havia feito com o Senhor. E aí, ele alcançou vitória pela fidelidade nos dízimos e ofertas. O segundo subtópico fala sobre a fidelidade na adoração. O Senhor Deus é santo e exige de nós exclusividade na adoração. Uma das coisas que despertava a ira do Senhor contra Israel na antiga aliança era quando o povo inclinava-se para a idolatria, sendo infiel ao verdadeiro Deus. Ainda nos dias de hoje, nossa adoração necessita de legitimidade, devoção voltada única e exclusivamente ao Senhor, com fidelidade. Lembra-se do que Tiago escreveu: ou cuida vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme? Ele faz uma pergunta, só para que entendamos, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Não é porque ele é egoísta, é porque ele é Senhor. Ele determinou assim. Antes de que a lei fosse passada, antes de Moisés trazer a leitura da lei para o povo, Moisés, a Escritura diz assim, no capítulo 20 de Êxodo, diz assim: falou o Senhor Deus a toda a congregação, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele faz aquela recomendação: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus e abaixo na terra, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E disse: e faço misericórdia em milhares aqueles que me amam e guardam a minha palavra. Então, quem amar o Senhor e guardar, uma declaração de amor ao Senhor é guardar a palavra. Então, guardemos a palavra, tenhamos o cuidado com a nossa vida, não colocar ninguém, nada nem ninguém no lugar de Deus. Infelizmente, às vezes até cristão mesmo coloca, muitas das vezes, coloca alguma coisa ou alguém no lugar de Deus. Então isso provoca a ira de Deus. Várias vezes Deus tomou atitude duríssima contra o povo de Israel por causa da idolatria. Abandonaram a Deus e se voltaram para os ídolos e esqueceram do verdadeiro Deus e pagaram um preço muito caro por isso. E aí, como cristãos, nós precisamos ter vigilância, porque temos o conselho aqui do Tiago, que nos diz: ou em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúme? Claro que tem. Claro que tem, mas aqui não é aquele ciúme pejorativo, esse ciúme egoísta, não. É o ciúme que o Senhor tem de nós é porque Ele quer exclusividade, Ele não quer perder. Todo cônjuge, mesmo que diz, não tem ciúme, mas tem todo cônjuge porque não quer perder. Quem ama tem cuidado e não quer perder, quer exclusividade, ok? O terceiro subtópico fala sobre fidelidade na exposição da Bíblia. A Bíblia tem o poder de proporcionar comunhão com o Pai por intermédio do Filho Jesus, sendo Ele mesmo o Verbo vivo que habitou entre nós, para brilhar como luz onde só havia trevas. Então, ofereceu-nos resgate. Hoje,
mediante ao exame das Escrituras, temos condições de contê-lo e permanecermos arraigados, isso é, enraizados, firmados nele, até o arrebatamento da igreja, quando enfim estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Meditar a todo instante é atentar para a vida eterna. Este era um hábito da igreja primitiva, conduzindo a todos à edificação. Paulo, ao escrever sobre a proposta do culto ao Senhor, corroborou e se fortaleceu. O apóstolo deixou bem elucidado para nós que os pilares da verdadeira fidelidade a Deus, pois enfatiza a necessidade do aprendizado e de consolo dos crentes pela ordem no processo litúrgico do culto. Então, irmão, Paulo deu ênfase muito bem a que o culto tivesse ordem e que o culto do cristão deve ser um culto consciente, deve ser um culto inteligente, porque a palavra culto por si só quer dizer a maior honra que se presta a uma divindade, e a divindade que nós prestamos honra é a maior divindade. Então, a ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, todo respeito, toda reverência, que é o mesmo respeito. Então a gente precisa ter muito cuidado quando estivermos cultuando a Deus. Muitas das vezes esse culto aqui tem um movimento incrível, mas aquele movimento é meramente humano, não tem movimento espiritual. Nós costumamos confundir muito avivamento com movimento. Movimento é feito pelos homens, o avivamento é provocado pelo Espírito Santo, quando os homens se atentam para a sua vontade. Então a gente precisa ser despertado sobre isso, ter cuidado com a nossa posição e sermos fiéis ao Senhor no nosso comportamento, para que o nosso louvor, a nossa adoração seja recebida pelo Senhor. Louvar é elogiar a Deus. Só elogiamos quando vemos qualidade naquela pessoa que a gente quer, ou então é a bajulação. Então, a gente elogia por reconhecimento ao que ele fez e faz. Agora, adora é um reconhecimento da sua grandeza, é um reconhecimento da nossa pequenez, é um reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa fraqueza e a carência que temos dele. Então, por isso, o adoramos. Vamos ao terceiro tópico, que fala sobre a fidelidade aos irmãos. É bom que tenhamos muito cuidado aqui, que essa aula profundamente ensinadora, didática, totalmente, para mostrar que a igreja precisa viver nos dias atuais. Então vamos aqui, ela tem uma introdução, esse terceiro tópico tem uma introdução que diz assim: a forma mais perfeita de demonstrar fidelidade ao Senhor é valorizando e honrando o próximo, o nosso próximo, ou seja, amando os irmãos. Paulo, orientando o jovem pastor Timóteo em seu ministério, disse: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo para os fiéis, na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza. Devemos ser fiéis a nossos irmãos nos seguintes aspectos. Aí vai mostrar aqui os aspectos que precisamos sermos fiéis aos irmãos, porque tem muita pessoa que diz: irmão, meu compromisso é com Deus, não tenho compromisso com ninguém. Aí não respeita a liderança, não respeita ninguém, líderes que não respeitam liderados,
e aí vira uma miscelânea de confusão, não é adoração, não agrada a Deus em nada. Porque, acima de tudo, tem que ter o respeito que precisamos ter pelos irmãos e declaração de amor ao próximo. Uma das maiores declarações de amor é servir. Então, quando a gente ama, a gente procura fazer o melhor e servir bem aquelas pessoas que carecem da nossa ajuda. O primeiro subtópico fala sobre honestidade na palavra. É preciso que sejamos honestos com aquilo que a palavra de Deus ensina. Na relação de comunhão com os nossos irmãos, devemos ser sinceros e equilibrados em tudo aquilo que falamos. Meu irmão, tratou, cumpre. Não pôde cumprir, explique antes. Viu? Tratou o negócio, pegou um dinheiro emprestado, não é pecado pegar dinheiro emprestado, não. Pecado é não pagar. E enrolar também é muito pecado, porque a pessoa às vezes te empresta um dinheiro, está contando com aquela data que você marcou, aí você não paga, não vai pagar, não dá nenhuma satisfação, e aí existem aqueles que não pagam conta velha, né, irmãos? Mas as novas ele deixa ficar velha para não pagar. Mas é preciso ter cuidado, o crente tem que ter moral, tem que ter equilíbrio, tem que ter respeito. O que você não gosta que fazem com você, você não deve fazer com os outros. Então é isso que é respeito, isso que é honrar, viu, irmãos? Honrar a nossa palavra, viu, irmãos? Honestidade na nossa palavra. Deu a palavra, cumpre. Quando empenhamos nossa palavra em algum negócio, devemos fazer o possível para cumpri-la. A nossa palavra deve ser agradável para promover a união e não a desagregação do povo de Deus. Paulo nos orienta: a nossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, Paulo está usando aqui algo que Jesus também usou, a substância, o sal, para exemplificar alguma coisa. O sal, ele tem características que lhe são peculiares. A primeira característica do sal é dar o gosto. A gente usa o sal no alimento para poder dar gosto. Existe alimento que basta o sal para ele pegar um sabor, né? Então você vai fazer uma salada, você usa o sal, mas tudo a ponto, não é? Em excesso não é legal. Então o sal é usado para dar gosto, para conservar em algumas situações, alguns alimentos, se faz aquela salmoura sobre ele. Por quê? Porque ainda que a mosca venha e coloca lá os ovinhos não vão vingar, porque o sal tira o efeito, mata aquele ovinho e aí não vinga. E outra característica do sal é provocar sede, porque a pessoa comeu qualquer coisinha mais salgada, vem logo a sede. Então, como cristão, a gente tem que dar gosto no ambiente que frequentamos, a gente tem que conservar as amizades, conservar a boa doutrina, conservar a honra, a palavra, e a gente tem que provocar sede, desejo nas pessoas de sofrer uma mudança de vida, de servir a Deus com fidelidade. Segundo subtópico fala sobre a lealdade no trato. Lealdade no trato. Certamente ninguém gosta de ser maltratado. Por isso, no processo da comunhão com nossos irmãos, devemos procurar trazê-lo da melhor maneira possível, pois isso faz parte da vida de um fiel.
mordomia cristã, Salomão nos adverte: o irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como o ferrolho de um palácio. Olha só, irmão. Provérbio capítulo 18, versículo 19. Quando as pessoas se submetem a Deus, se encarrega de provocar o milagre. Meu irmão, quando a pessoa se submete a Deus, você se submeteu a Deus, você agora vai viver uma vida diferente, uma vida respeitando os outros. Acima de tudo, está o respeito. A pessoa que não consegue respeitar os outros, ela não consegue agradar a Deus. Então, primeira coisa, você tem que respeitar as pessoas, cada pessoa, e entender também, o Espírito Santo revela, cada pessoa tem uma atitude, são 4 tipos de temperamentos, e as pessoas, no seu temperamento, cada uma tem o seu comportamento, mas saber viver uma comunhão perfeita é saber entender a falha dos outros também. Porque a gente, muitas vezes, a gente diz, não aceito isso, não aceita, e a gente vai ver que a gente é tão falho em outras áreas quanto aquela pessoa e alguém nos suporta. Uma também das declarações do amor é suportar, porque Paulo diz, suportai-vos uns aos outros em amor, suportai-vos uns aos outros. Se é para suportar, é porque o camarada não está fazendo uma coisa legal, né? É uma coisa que provoca revolta, tudo, mas é suportai-vos uns aos outros. Então, peçamos graça ao Espírito Santo para que possamos, de fato, cumprirmos com essa parte aí, nessa área aí de poder lidar com nossos irmãos, tendo cuidado com o nosso trato, cuidado com o nosso comportamento para com nossos irmãos. Terceiro subtópico, fidelidade no amor ao próximo. O apóstolo João faz a seguinte afirmação: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. É de fato, né, irmãos? A pessoa diz que ama a Deus, mas não cumpre o que a palavra exige. A Bíblia diz que nós devemos ter amor e respeito pelos nossos irmãos. Se você declara amor e respeito por alguém, você está negando o amor de Deus, que você ama a Deus. Então, é preciso que a gente, e isso aí, irmão, todos nós precisamos vigiar muito, porque é muito fácil a gente fazer o bem e agradar aquelas pessoas que caem na nossa simpatia. Mas aqui está falando de amar ao próximo. O próximo é aquele que está perto de você em algum momento, ou aquele que é lembrado por você. O próximo é esse. Não é só o próximo aquele que é ligado à sua família, ligado à sua parentela, não. É o próximo, de fato, aquele que necessitar de você, se achegar a você, você precisa declarar o amor por ele. Aqui diz assim, parafraseando as palavras do apóstolo, se eu digo que sou fiel a Deus, todavia sou infiel ao próximo, faço-me mentiroso. Devemos ser fiéis aos nossos irmãos, amando-os como a nós mesmos, que é muito difícil, mas é assim que tem que ser. É assim que Jesus ensinou. O amor é o maior de todos os mandamentos. Quem ama consegue cumprir toda a lei e manter-se fiel ao Senhor, ainda demonstrando valorizar o sacrifício vicário de Jesus. Viu? O vicário quer dizer substituto. Então quando a gente ama nossos irmãos, quando a gente consegue suportar, consegue
ter carinho para os nossos irmãos, a gente está declarando esse amor de Deus, e isso alegra o coração de Deus. Então vamos ao quarto tópico. Estamos já com bastante tempo de aula, né? Vamos ao quarto tópico, que nos diz assim: fiel até o fim. Aquele que perseverar até o fim. Muitos começaram bem a vida de fidelidade ao Senhor, mas, infelizmente, com o passar do tempo e devido ao descuido de sua vivência espiritual, pararam no meio do caminho, apostatando da fé. Contudo, Jesus nos adverte: mas quem perseverar até o fim será salvo. Desculpe. Quem perseverar até o fim será salvo. Não é como iniciamos, e sim como terminamos. Então, irmãos, a nossa vitória não está no início da nossa fé, nem no meio, mas está no final. Então a gente precisa se manter fiel, cuidadosos, zelosos, para segurar até o fim, honrando a Deus e honrando os nossos irmãos. É difícil, né? Porque uma das declarações, amar o próximo, é uma das maiores declarações do amor a Deus. Então a gente precisa de muito cuidado. Vamos ao segundo subtópico, que fala desse quarto tópico, que diz sobre o mesmo zelo até o fim. Além de perseverar até o fim, precisamos ter o mesmo zelo que tínhamos quando iniciamos a nossa caminhada na fé. O escritor aos Hebreus nos aconselha e desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para completar certa esperança. Então, completar certeza de esperança. Então, irmãos, é importante que a gente tenha o cuidado de permanecer fiel, zeloso, cuidadoso. Zeloso quer dizer cuidadoso, prudente com aquilo que a gente faz, para que estejamos sempre agradando o Senhor e não desonrando nossos irmãos. Muitos que outrora eram crentes avivados na seara do Mestre, no entanto, hoje vivem uma vida espiritual mesquinha. Já não oram, não leem a Bíblia, nem tampouco evangelizam mais. Queridos e amados irmãos, o Senhor não se esqueceu de você. Ele deseja que voltemos às práticas do primeiro amor. Oremos ao Senhor para que Ele conserve em nós o vigor de Caleb. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho 85 anos e ainda hoje estou tão forte quanto no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como
para sair e entrar. Glória a Deus. Depois de 45 anos, a sua fé, esperança, força, confiança no Senhor, contudo, intacta. Era a mesma. Que possamos permanecer fiéis ao Senhor, mesmo com o passar dos anos, também, independente das circunstâncias. Irmãos, infelizmente, isso a gente tem visto no dia a dia. Muitas pessoas que viviam uma vida, tinham uma vida exemplar, espiritualmente falando, que eram fortes no trabalho da evangelização, no apoio à direção da igreja, que tinha de fato um compromisso com a obra, hoje estão mornos. Pior de tudo é estar morno, porque o morno é aquele que ele se ele estiver frio, ele pode se aquecer rapidamente, mas se ele estiver morno, ele está misturado. O morno é mistura de frio com quente, nem está lá, nem está cá. Então é preciso que tenhamos o cuidado. Muita gente está encostando, estacionado e não sai do estacionamento de jeito nenhum. É preciso um despertamento, um avivamento, para que as pessoas larguem a vida infrutuosa e passem a viver uma vida frutífera. Porque você que já tem mais tempo como cristão, você tinha que somar sua experiência para ensinar os mais novos, para incentivar os mais novos. As pessoas estão chegando com uma nova mentalidade. É preciso que elas entendam que tem coisa que tem que ser conservada, principalmente o temor e o tremor, a fé, as atitudes de glorificar a Deus precisam permanecer. E aí a pessoa viu você que foi um exímio evangelista, uma pessoa, um obreiro autêntico que cuidou da obra, que evangelizou, que cantou, pregou, que visitou, que ajudou o seu pastor. Agora você está encostado, parece que só quer saber só de rede social, só quer saber da mídia, e todo o tempo que tem, ao invés de estar na leitura da Bíblia, ao invés de estar se preparando para preparar outros, você está encostado aí, ou encostada. Levanta a sua cabeça, toma posição e atenta para a mão do seu Senhor, porque servo precisa estar atento à mão do seu Senhor. Vamos então, irmão, para o quinto tópico, para fechar. Ele diz assim, Jesus é o maior exemplo de fidelidade. Isso é inquestionável, né? Jesus é o maior exemplo. Finalmente, não poderíamos terminar esse assunto acerca da fidelidade sem mencionar a pessoa bendita do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele sejam dadas a honra, a glória, o louvor e o nosso maior exemplo de fidelidade. Irmão, a gente precisa dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, o nosso maior exemplo de fidelidade. Tudo tem que passarmos a Ele, porque Ele tem referencial. O primeiro subtópico diz assim, naquele quinto tópico, diz assim, fiel ao Pai. O Senhor Jesus demonstrou total fidelidade ao Pai, retirando-se, mais uma vez orou, dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E este é um verdadeiro exemplo de fidelidade. Abrir mão do seu querer para fazer a vontade do Pai. Irmãos, aqui está uma grande lição para nós. Abrir mão do nosso querer. Muitas das vezes você tem coisa que é agradável a você, que vai te satisfazer, então te dá até certo conforto, mas você, por causa da obra de Deus, você vai abrir mão daquilo ali, de uma festa, de uma comemoração pessoal,
para poder buscar a presença de Deus e estar com os irmãos e anunciar o reino de Deus e buscar a presença de Deus em oração, em consagração, e estar numa reunião que trata com relação à boa ordem da causa de Deus. Então você vai abrir mão de algo para poder estar se dedicando a Deus. Jesus abriu mão do seu querer para cumprir os desígnios do Pai. Meus irmãos, o segundo subtópico aqui desse quinto tópico diz assim: fiel à noiva. Uma das figuras mais bonitas que representa o relacionamento com a sua igreja é a noiva à espera do noivo. Ele, Jesus, é o noivo fiel que está desejoso para encontrar-se com a sua noiva amada, a igreja. Por isso, Paulo faz a seguinte comparação: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha só que coisa gloriosa, irmãos. Essa simbologia aqui do casamento, da união de Cristo com a igreja, viu, irmãos? É uma coisa simbólica, mas só para a gente dar, entendeu? Quando ele valoriza o casamento, no sentido literal mesmo, quanto na vida espiritual, o que representa esse casamento, essa união de Cristo com a igreja, ele protegendo a igreja, cuidando da igreja, se dedicando à igreja, defendendo a igreja, e a igreja deve honrar, fazer a sua parte de honrá-la. Então isso é extremamente maravilhoso. O terceiro subtópico aqui do quinto tópico vai falar sobre fiel nas promessas. O Senhor Deus é fiel em suas promessas. Se Ele lhe prometeu, fique tranquilo, pois breve irá se cumprir em sua vida, pois a Bíblia diz, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Guardemos a palavra e as suas promessas, sem contudo esquecermos da sua maior promessa, entre todas feitas à igreja: eis que cedo venho, eis que cedo vem, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Então, irmãos, a gente precisa ser perseverante, porque a recompensa está no final da carreira. Viu, irmãos? Agora, na reflexão aqui, a reflexão preto no branco, feita pelo nosso Ezequiel Silva, a gente vai entender aqui o que ele extraiu dessa lição, para dar um reforço aqui nos comentários. Nos diz assim: os teólogos literais sustentam a tese de que as Escrituras não são a palavra de Deus, mas apenas contém palavra dele. Tanto outros negam totalmente essas duas ideias, pois acreditam que se trata de um livro comum. Contudo, nós cristãos, numa posição ortodoxa, isso é de adoradores, asseveramos que ela é a Bíblia, a palavra de Deus, e nesse
cenário de instabilidade em todos os aspectos que a verdadeira Igreja do Cordeiro deve mostrar sua força, valor, poder e fidelidade, pois não somos deste mundo, apenas estamos de passagem. Coisa gloriosa, maravilhosíssima, irmão. Entendermos isso, que nós precisamos confiar. Não importa o que o mundo pensa, não importa o que vão pensar de nós. Nós temos um Deus que é extremamente poderoso e que pode fazer algo extraordinário em nosso favor. Abramos então nossos corações e deixemos Deus trabalhar, porque por certo Ele nos conduzindo e a gente se deixando influenciar por Ele, seremos fiéis a Ele e fiéis aos nossos irmãos. A gente vai estar terminando por aqui. Eu espero ter contribuído com os irmãos para essa reflexão maravilhosa sobre a palavra de Deus, sobre a fidelidade. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe o pastor Ezequias Nunes da Silva, que nos trouxe da parte de Deus esses comentários no desenvolver desse trimestre, e que os irmãos tenham tirado proveito com tudo isso. Mais uma vez eu me apresento, pastor José Francisco, que dirijo a congregação em Carlos Sampaio, da IADA, primeira Assembleia de Deus em Auste, onde o pastor presidente é o pastor José Augusto Nunes. Deus abençoe a todos e que, de fato, o Espírito Santo possa nos impulsionarmos a vivermos uma fidelidade ao Senhor. Receba essa palavra, seja mais do que abençoado para a glória de Deus.